Salve galera, aqui é o professor Sandro Azevedo do canal MB Matemática Básica e agora a gente vai continuar na nossa série de vídeos aí referente à matemática básica e agora a gente vai falar sobre tipo de frações, dando sequência à aula que a gente falou já de significado de frações. Então se você não assistiu, volta lá, assiste o vídeo, vê qual é o significado de fração. Se você tem dúvida de como isso funciona, lembra de dar uma olhada nesse vídeo aí, ó. Vou deixar o link aqui na parte superior da tela. Se você não viu esse vídeo, veja e aí você segue em frente. É importantíssimo que você, para aprender matemática básica, você siga uma sequência lógica, aprendendo cada um dos itens das aulas que foram faladas, para você poder subir para o próximo degrau, que é a próxima aula, né? Durante a aula, se você tiver alguma dúvida, anota essa dúvida e deixa ela nos comentários, assim que possível tentar responder para vocês essas dúvidas. Se for necessário, até fazer um outro vídeo, beleza? Mas aproveita aí, ó, já dá o curtir, eu te ajudo aí fazendo as aulas e você ajuda outras pessoas curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal aí para que o canal possa crescer e ajudar mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Esse vídeo que eu estou fazendo agora, ele se refere a tipo de frações. Então, alguns nomes aqui, até os nomes até que ele faz parte aqui da matemática, mas é mais importante você saber o significado de cada um deles. Então aqui, fração própria, que é a situação mais comum que nós temos aí para fração, que é o 3/7, como a gente já falou na aula anterior. Isso aqui é o denominador e aqui é o numerador. O denominador significa em quantas partes o todo foi dividido. Então aqui foi dividido em 7 partes e a gente pegou 3. Quando que eu tenho uma fração própria? Quando o numerador é menor que o denominador. Isso tem a gente chama de fração própria. Então vamos falar assim, para ser fração própria, levando em consideração A sobre B, o A tem que ser menor que o B para que ele seja uma fração própria, certo? Vamos pegar aqui de novo, vamos dar uma brincada com o Lego, né? Aqui nós temos lá 7 partes. Então, um todo que foi dividido em 7 partes. E aqui nós estamos falando de 3/7. Então, eu vou pegar 3 dessas 7 partes. Então, ó, pegar 3 das 7. Isto aqui é o significado de 3/7. São 7 partes divididas, né? Um inteiro dividido em 7 partes e eu peguei 3/7. Isso aqui a gente comentou na outra aula, beleza? Então, simples. Isso aqui é bem tranquilo. Agora vamos para o próximo caso, que é o caso da fração imprópria. O caso da fração imprópria, também levando em consideração A e B, para ser imprópria, a gente considera que o A são números maiores que o B. O numerador é maior que o denominador. Então, olhe lá, 8/7. Bom, eu tenho um inteiro que foi dividido em 7 partes. O que significa, então, 8/7? Eu peguei alguma coisa, dividi em 7 partes, mas peguei 8. Com um inteiro, é o suficiente para a gente pegar 8 partes? Pensa aí. Normalmente fração imprópria dá uma dúvida aí para o pessoal no início, né? Então qual é o significado disso? O que a gente precisaria para dar significado para esse 8/7? Isso, quem pensou em mais um inteiro, pensou corretamente. Para pegar 8/7, eu precisaria de mais uma barra, ó. Aqui eu tenho uma barra dividida em 7. Aqui eu tenho mais uma barra dividida em 7. Então, 8/7 seria o equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu tenho que pegar 8, eu vou ter que pegar mais uma parte da outra barra, que era dividida em 7 partes também. Então, isso aqui representa
8 sétimos? Alguma coisa foi dividida em 7 partes e você pegou 8. Óbvio que se ela foi dividida em 7 partes, o máximo que eu posso pegar em uma barra são 7. Para pegar 8, eu tive que pegar mais um inteiro. Então imagina lá a nossa barra de chocolate. Imagine que fossem 2 barras de chocolate. Se você vai pegar 8 sétimos, eu preciso pegar uma barra inteira mais 1 sétimo da outra. Isso me dá 8 sétimos. Beleza? Este é o significado de fração imprópria. Ok? Bom, vamos lá para o próximo tipo de fração. Agora vamos para esse caso aqui, ó, fração aparente. Fração aparente, o próprio nome aqui está dizendo, ele parece que é uma fração, mas acaba não sendo. Por quê? Eu tenho 6 terços. Então, aproveitando o que a gente acabou de falar, isso aqui também é considerado uma fração imprópria. Por que é uma fração imprópria? Porque o 6 é maior que o 3, né? Eu dividi em 3 partes e peguei 6. O que significa isso? Então vamos pegar aqui, vamos usar o nosso exemplo concreto, utilizando as pecinhas aí do Lego. Uma coisa dividida em 3 partes, certo? Se eu dividir alguma coisa, né, uma barrinha de chocolate, por exemplo, em 3 partes, só que eu peguei 6, como a gente acabou de falar sobre fração imprópria, aqui só tem 3. Então, para pegar 6, eu preciso de mais uma barrinha, concorda? Então, aqui, ó, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que são 6 terços, porque o inteiro foi dividido em 3 partes. Então, isso aqui seria o equivalente a dizer o quê? Que você pegou uma barra lá, por exemplo, de chocolate, ela foi dividida em 3 partes. Só que você comeu 6. Então, para comer 6 de uma coisa que foi dividida em 3 partes, nós precisaríamos de 2. Correto? Então, isso aqui significa 6 terços. Então, se você dividiu em 3 e pegou 6, significa que você comeu quantas barras de chocolate? A gente comeu, então, 2. Então, a fração também tem o sentido de divisão. Então, 6 sobre 3, né, significa a mesma coisa que 2. Seria o equivalente a dizer que foram 6 dividido por 3. Quantos 3 cabe dentro dos 6? 2 vezes 3, 6 e sobra 0. Por isso que nós podemos dizer que 6 terços, na verdade, são 2 inteiros. Ok? Então é só fazer a divisão aqui, ó, 6 dividido por 3, você vai obter a quantidade de inteiros que a gente tem. Então por isso que a gente diz que é uma fração aparente, ó, ela está escrita na forma de fração, mas se realmente a gente dividir, nós vamos ter apenas inteiros, ok? Bom, vamos lá para o próximo tipo de fração. Esse tipo de fração aqui é uma outra forma de representar frações, mas o significado dela é bem simples. É uma coisa importante a gente saber também, fração mista, né? Mas ela não aparece assim no dia a dia da escola, né? Aparece ali algumas vezes, né? Não é toda hora que a gente está falando. Frações a gente vê toda hora, fração mista de vez em quando, mas é importante saber. A hora que aparecer uma coisa dessa aqui, por exemplo, no vestibular, se você não souber, você não consegue progredir no exercício. Mas qual é o significado de uma fração mista? Primeiro, isto aqui significa, esse 1 significa quantos inteiros foram pegos. Isso aqui é um inteiro. E essa parte é a parte da fração, quantas partes fracionadas foram pegas. Então, isso aqui é uma mistura, então, de parte inteira com uma parte fracionária. Então, é 1 inteiro mais 2 sétimos. Esse é o significado disso. Então, o que significa isso na prática? Então, vamos pegar alguma coisa aqui que está dividida em 7 partes. Eu tenho lá 1 inteiro
que é essa parte aqui, ó, 1 inteiro de 7 partes. E isso aqui é 1 inteiro dividido em 7 partes. Então, como é 1 inteiro mais 2 sétimos, essa fração mista significa isto, que é 1 inteiro, mais 2 partes de 7. Ó, é isso que nós temos. 1 inteiro mais 2 sétimos. Ok? Isso é o significado de uma fração mista. É a mistura de 1 inteiro, de uma parte inteira, com uma parte fracionária. Seguindo em frente aqui, então vamos fazer mais um exemplo aqui então de um número misto. Vamos pegar aqui, por exemplo, 2 e 1/3. O que significa isso? Na linguagem matemática eu posso dizer que são 2 inteiros mais 1/3 desses inteiros. Então, como aqui foi dividido em 3, eu vou pegar um exemplo aqui, usando as pecinhas. Ó, alguma coisa dividido em 3. Como são 2 inteiros, eu tenho que ter isso aqui, ó. 2 inteiros dividido em 3 partes. Só que, se são 2 inteiros e mais 1/3, teria que ter mais uma pecinha inteira, mais uma barrinha de chocolate aqui. E aí, essa parte, só vou utilizar 1/3 dela. Então, uma parte inteira, 2 partes inteiras, mais 1/3. Isso é número misto, ó. Então, leia, como é que eu faço para ler isso aqui? 2 inteiros, mais 2 inteiros e 1/3. Esse E é o mais. 2 inteiros mais 1/3. 2 inteiros mais 1/3. Isso é o significado do número misto. Espero que você tenha gostado. Lembra aí, se você ainda não curtiu, se inscreveu no canal, aproveita para fazer aí agora, para clicar no joinha pra gente. Lembra de se inscrever. Se for possível, compartilhe esse vídeo aí também. Beleza? Qualquer coisa que você não tenha entendido, qualquer comentário que você queira fazer, aproveita agora o momento e já clica nos comentários aí. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer. Eu te ajudo nas aulinhas e você tenta ajudar mais pessoas aí, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal. Beleza? Abraço e até a próxima.